O ano é 2012. Um anime estreia com uma premissa que, na época, soava como uma ideia de nicho. Jogadores presos em um jogo de MMORPG onde a morte no jogo é morte na vida real também. 2 anos depois, esse nicho tinha virado um continente e uma década depois virou uma verdadeira linha de produção. A pergunta que todo fã atento já se fez é: por que depois de Sword Art Online parece que todo estúdio tentou copiar a Não fórmula? sei. A resposta não é uma simples admiração, é uma anatomia de sucesso comercial tão perfeita que redefiniu o mercado. Hoje, no Porquê Anime, a gente não vai falar só de um anime, vamos dissecar o modelo de negócios que Sao se tornou e por que a indústria correu para tentar replicá-lo. Para entender a cópia, você precisa entender a força do original. E Sword Art Online não foi apenas um sucesso, foi um terremoto cultural e econômico. Antes de 2012, a ideia de personagem preso em um jogo ou um videogame existia, mas era um subgênero espaço. Ao chegar na hora certa com a fórmula certa, fez algo crucial: massificou o apelo. Ele pegou o conceito de nicho de games e de cultura da internet e os embrulhou em um pacote com um romance épico, Kirito e Asuna no caso, a ação cinematográfica e uma pitada de filosofia sobre a realidade virtual. O resultado foi um sucesso comercial avassalador. As light novels venderam mais de 30 milhões de cópias, só no Japão, virando uma mina de ouro para a editora. O anime virou um dos maiores fenômenos do streaming global da década. Para a indústria, a mensagem estava clara como cristal. A premissa: preso em um jogo, não era um nicho, era uma mina de ouro mainstream. E onde há ouro, todo mundo corre para cavar. E quando a gente fala da premissa, né? A premissa, no caso, é estar preso em outro lugar que não é o seu mundo, né? Quase como se fosse um isekai. Sabemos que não é de fato um isekai, né? Mas o que exatamente os estúdios tentaram copiar? Não foi só a premissa básica, foi um pacote completo de elementos de sucesso que Saul parecia ter desbloqueado. Primeiro, a fantasia do poder do gamer. Kirito era o beta tester solitário, o expert. O espectador vivia a fantasia de ser o jogador mais habilidoso em um mundo perigoso. Surgiram dezenas de protagonistas que são especialistas desde o primeiro minuto. Programadores, mestres em estratégias ou simplesmente escolhidos com habilidades únicas. A ideia era replicar a gratificação instantânea de ser overpower. A estrutura de caixa de areia narrativa, Saul não tinha um vilão único, tinha um mundo, a Encard, que era cheio de andares, missões, dungeons e conflitos menores entre próprios jogadores. Era uma estrutura perfeita para arcos episódicos e para expandir a franquia sem fim. Isso deu origem a um modelo narrativo replicável, o sistema de gamer mais missão da semana. Qualquer light novel podia criar seu próprio mundo com regras de jogo, encaixar histórias infinitas, facilitando a adaptação para animes episódicos. O crossover de audiências. Saô não era para fãs de ação. Tinha romance central, tinha drama, tinha momentos de slice of life, que é vida cotidiana, e uma estatística tecnofuturística. Isso ampliava seu público de forma brutal. As obras seguintes tentaram repetir a fórmula, botando um pouco de tudo no meio disso: ação, shounen, um harém implícito que aconteceu muito depois, comédia e um visual que agrada ao público geral. Virou uma receita de segurança para os produtores. Todo mundo deve ver os personagens de vários e vários animes com a aparência idêntica ao do Kirito, principalmente quando é um isekai. A partir daí, a enxurrada foi inevitável. Log Horizon, em 2013, tentou copiar o preso no jogo, mas com um foco tático e político, atraindo um público talvez um pouco mais velho, pois os personagens mesmo eram mais velhos e também não tinha meio que um perigo, até porque ninguém morria, né? Porém, a galera tá presa lá até hoje. Teve Overlord, em 2015, que ele inverteu a fantasia, e se você fosse o chefe final do jogo? O sucesso de Saul abriu as portas para que essas variações encontrassem um mercado já aquecido e faminto, e Overlord foi um dos principais que fez um sucesso até que parecido com Saul, não tão explosivo como foi Saul, mas que se mantém até hoje muito forte. Aqui chegamos na consequência final. A tentativa de copiar Saul não gerou apenas clones, ela criou um gênero inteiro praticamente do zero, o isekai de videogame moderno. Os números são absurdos. Em 2023 tivemos um recorde de quase 30 novos animes isekais entrando. É mais que o dobro do que se via alguns anos antes. O gênero isekai se tornou tão dominante que até entrou para o dicionário inglês de Oxford. Isso é o legado máximo. Saul não só foi
copiado, como seu DNA definia uma categoria do mercado global. Mas essa saturação também gerou uma reação. O próprio sucesso das cópias que criou o espaço para obras que subvertem a fórmula, como ReZero, trouxe um protagonista frágil em um mundo psicologicamente brutal. Konosuba zombou de todos os clichês do gênero com comédia ácida, ironia das ironias. Essas obras, que são a resposta à onda de Saô, só existem porque Saô criou o terreno fértil para elas. A cópia gerou a inovação por necessidade. Então, porque todo mundo tentou copiar Sword Art Online? Porque ele foi muito mais que um anime bom ou polêmico. Ele foi um caso de negócio perfeito. Ele provou com números incontestáveis que existia um apetite global massivo por uma fórmula específica. A fusão da fantasia de poder do game com a estrutura narrativa do RPG e emoções de shounen tradicional. A indústria não copiou por falta de criatividade. Não somente por isso, ela copiou pelo sucesso. E Saô foi o maior mapa de tesouros que a indústria de animes já viu na era moderna. As tentativas de cópia, das mais genéricas às mais inteligentes, não são apenas um tributo ou uma falta de ideias, são o sintoma mais claro do impacto brutal que uma única obra pode ter. Ela não mudou só o que assistimos, ela mudou o que os estúdios decidiram produzir pelos próximos 10 anos. O verdadeiro legado de Saô não é o Kirito ou a Encarde, é cada Portal Fantasy, cada status screen, cada protagonista que acordou em um mundo desconhecido nos últimos 10 anos. E isso é uma influência da qual nenhum fã ou hater pode escapar. E aí, qual é a sua opinião? A onda das cópias de Saô foi boa ou foi ruim para a indústria? A gente sabe que de fato ele não é o primeiro Isekai, mas ele que moldou essa geração, ele que fez com que vários outros animes tentassem copiar ou ser algo parecido. Essa ideia de nascer no mundo e ser mega poderoso, eu sei que não se encaixa muito no gênero de Saô, que não é considerado em si um Isekai, mas sabemos que os Isekais surgiram mais por causa de Saô. Mas se tratando do gênero gamer, qual é o melhor anime dos últimos tempos e o que já superou Saô ou que está perto de superar? Tem muitos e muitos aí que preferem Overlord, por exemplo. Mas qual a sua opinião? Deixa aí embaixo.